Então, gente, aqui no final, essa última parte dessa programação socket, bom, agora o problema que nós tínhamos visto no finalzinho do vídeo passado era justamente o fato do nosso servidor não ser um servidor que atende mais de um cliente ao mesmo tempo. O que não quer dizer que o socket, o server socket, lá no protocolo, na nossa pilha TCP/IP, não está fazendo isso. Claramente ele está aceitando clientes, então ele aceita os clientes que estão se conectando a ele, só que o nosso programa não tem condições de tratar esses clientes ao mesmo tempo, porque ele estava num loop preso e ficava esperando terminar de atender o primeiro cliente para então voltar a atendê-lo. Na realidade, então, isso não é um problema nenhum da programação em rede, é só uma questão simples de programação multitarefa. E a gente sabe fazer isso muito bem, se tiver aula de Java, e lembro como é que a gente usa a programação multithread em Java. Em C a gente podia dar um fork, ou até usar multithread também, em C++, e em Java a gente vai usar os recursos que ele tem para isso. Então, se nós voltarmos ao nosso código aqui, eu na realidade vou basear o código fortemente nesse nosso Echo Server. Eu só vou copiar isso daqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer um refactor, só que eu vou criar o servidor Echo MT para ser um servidor de Echo multithread. Do refactor aqui, ele cria uma nova classe para a gente, que é basicamente a mesma classe, só que agora com esses recursos, com outro nome, que é só o nome da classe em particular. O que a gente tem que fazer aqui é tornar esse programa multithread, de forma que ele aceite, que ele declare o socket, que ele aceite um novo cliente, abre uma thread para atender esse cliente, atenda o cliente lá, faça o que precisar, e volte a rodar o accept novamente, porque na programação Java aqui, e isso vai se repetir em outras linguagens também, quando você roda o accept, então ele coleta um novo cliente lá da fila que o sistema operacional fornece. Se na fila tiverem 10 clientes, ele vai rodar accept 10 vezes, conecta os 10 clientes, e no 11º, como não tem mais ninguém na fila, ele tenta conectar, a thread bloqueia, como eu já tinha explicado antes, ele bloqueia e espera, é um recurso que fica em bloqueio, o sistema operacional guarda o flagzinho lá, quando chegar alguém nessa porta aqui, você manda novamente para aquele servidor, manda para aquela thread que está bloqueada. E então ele volta a rodar e aceita mais um. Então acaba sendo bastante simples. Em Java, vocês lembram, nós temos duas maneiras de trabalhar com multithread. Na realidade, uma só, são derivadas, né? Nós temos a interface runnable, lá do java.lang, e a interface runnable dá a capacidade de você criar múltiplas threads dentro do mesmo programa. A gente só tem que implementar o método run e rodar o start, e o resto funciona. Numa facilitação à interface runnable, a gente tem a classe thread. E a classe thread ela implementa a interface runnable, então acaba dando no mesmo quando você não tem que dar de outra classe. E é o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um extends da classe thread. E aí nós temos que identificar, o nosso programa aqui só vai ser multithread realmente quando nós tivermos nossa public void run. A gente tem que identificar exatamente qual parte tem que estar na thread principal, que é a thread que vai controlar o sistema, e qual parte tem que estar dentro da minha thread secundária, que é a thread, dentro da thread em particular, que é a thread que vai executar cada cliente. Então um é o controle completo, o outro é o que executa o código para cada cliente, que significa receber a mensagem, repetir o echo e assim por diante. Então eu vou ter aqui uma public void run, e nessa public void run eu vou basicamente rodar isso daqui, que é eu declarar a partir de um CLI o meu printWrite e meu bufferedReader, e daí fazer o padrão, que é o que eu já tinha feito antes, que é dar uma mensagem, conectar o cliente, ficar recebendo linhas e mandando linhas. E entrar principalmente esse loop desse while aqui, que é onde o programa que a thread em particular, a thread de cada cliente vai passar mais tempo. E finalmente fechar esse código. Vamos colocar isso daqui aqui. Ele vai gerar uma exception aqui dentro. O próprio CLI não existe ainda, ele não sabe quem é esse CLI. Eu vou chamar esse CLI aqui de cliente, até para ficar mais fácil de entender depois.
E o cliente, ele não existe, eu vou ter que declarar isso daqui. O método run, a assinatura do método public void run, não possui um parâmetro aqui dentro, então não tem como passar um parâmetro para o método run em particular. Na verdade, eu nunca chamo o método run, né? A gente chama o método start que faz isso para a gente depois. Uma maneira de você passar um parâmetro para uma nova thread que está sendo criada é você passar isso pelo construtor. Então eu posso criar o construtor dessa classe, um public servidor echo mt, e aqui dentro colocar um socket chamado S, e esse socket chamado S vai ser repassado depois para o método run. Como eu não tenho como passar diretamente ele, eu vou ter que declarar um campo dentro da minha classe que vai então, onde eu vou receber esse socket S para cada nova instância de thread. Então vou passar isso para dentro do cliente. Então eu declaro aqui como um membro da classe private socket cliente. Agora o cliente já existe, ele passa a ser um membro da classe, olha aqui, ele está mostrando isso. E aqui dentro eu faço com que o cliente receba o S, que é o parâmetro que eu passo para ele. Agora já está rodando aqui. Claro que ele tem algumas questões aqui dentro, né, que tudo aqui tem exceções, e eu vou dar um surround com o try-catch, eu vou dar um surround do bloco inteiro com o try-catch, ele faz isso. E aí eu tenho, inclusive ele fez o S-out para fora aqui dentro, eu nem precisava ter feito isso. É que ele colocou o close no Find. Olha, o assistente do NetBeans está ficando espertinho, esse aqui é o NetBeans versão 11. Ele não só fez o try-catch, como colocou dentro do finally o close, declarou o printWriter fora, foi bastante esperto aqui. Nem precisava fazer isso, porque na bem de verdade quando eu fecho o cliente ele já fecha tudo isso, mas no caso de uma exceção, isso pode ser necessário. Então aqui eu vou tratar a conexão ao cliente dentro do run, e aí dentro do meu método principal eu não preciso mais de todo esse código, porque esse código aqui é o código que eu já coloquei na thread, e ele basicamente se preocupa em fazer com que a thread rode de forma adequada. Aqui o que eu tenho que fazer é, assim que eu aceito um novo cliente, assim que o accept me retorna um novo socket, o socket aqui chama-se CLI, o que eu tenho que fazer é criar uma nova instância dessa classe. Então, servidor echo mt novo CLI. Novo somente, igual a new servidor echo mt, e passar para ele esse socket, que é o socket que eu acabei de receber do accept, porque daí isso vai fazer com que esse socket seja passado para o construtor e finalmente entre dentro do meu método do meu método run, que vai então tratar esse cliente de forma direta. Ele está me mostrando um erro aqui, porque justamente eu não coloquei um parâmetro aqui. Vou colocar o CLI. E assim que eu faço isso, eu posso dar um novo ponto start. E acaba o meu while. O que vai acontecer aqui? A cada vez que eu aceito um novo cliente, cada vez que eu dou um accept no cliente, eu já crio uma nova instância dessa classe, starto ela, bato no final do while e volto aqui para aceitar um novo cliente novamente. Então, na realidade, eu só gasto o tempo necessário para criar essa nova thread, starto ela e volto a aceitar um novo cliente. Chega um novo cliente, eu starto mais uma thread e volto a aceitar volto a aceitar e fico continuamente dessa forma, de maneira que a impressão que vai dar para os clientes que estão chegando é que eu tenho um servidor que está atendendo de forma múltipla. E, na realidade, é isso que vai estar acontecendo realmente. Vamos testar esse código aqui. Ficou um pouquinho complicado aqui o tratamento de exceção, mas é perfeitamente inteligível. Depois a gente pode simplificar mais tarde no outro código. Eu vou executar esse código aqui. Está rodando, servidor echo aceitando conexões. Eu tenho um servidor aqui. E eu vou fazer o telnet para o localhost 20.001. E entro e estou conectado ao server. Tem um novo cliente conectado. Posso tratar aqui o que eu quiser. E eu vou abrir um novo cliente aqui, uma nova janela. E essa nova janela eu vou dar o mesmo telnet do localhost
o 20.001 e eu passo, tenho aqui um novo cliente conectado, essa aqui é uma nova thread, eu continuo funcionando aqui, essa outra thread aqui continua rodando também. Os dados, inclusive, das threads não são compartilhados, porque nós optamos por isso, na realidade. E eu posso colocar quantos novos clientes eu quiser. Tanto quantos os temos suportar, obviamente, né? Mas eu posso colocar quantos eu achar melhor aqui. Localhost. Estou aqui no Xserver. E eu só vou finalizar isso quando eu começar a fechar os clientes. Então aqui fechei a conexão, aqui eu fechei a conexão também. Antes disso, só deixa eu mostrar um detalhe interessante. Nova janela. Eu vou rodar aqui o netstat "-a para mostrar o que eu tenho aqui. E aí a gente pode perceber que eu tenho o meu servidor rodando aqui em algum lugar. Cadê o 20.001? Listening. Tá aqui. Esse aqui é o meu servidor rodando para todas as interfaces em 20.001. E eu tenho dois clientes conectados. Então eu tenho esse cliente aqui, que é conectado ao 2001, nessa porta cliente estabelecido. E tem um aqui, que é o que eu acabei de fechar. Ele está conectado na porta 20.001, mas está em time wait. Time wait significa eu acabei de fechar, estou encerrando as conexões aqui, fazendo os buffers, segurando a porta um pouquinho para evitar algum tipo de confusão. O SEMA nunca entrega uma porta que foi recém-fechada para um novo cliente, para evitar qualquer tipo de... Se houver algum delay, se tiver dois clientes que acham que estão conectados no mesmo servidor ainda. Então ele tem um time wait, ele deixa uma pequeno tempo de quarentena. E aqui nós temos um outro ponto interessante. Então, a porta do servidor é sempre a 20.001. Só que a porta do cliente é outra, porque tem que ser. O TCP ele tem tanto um porto lá no server quanto um porto no cliente também. E levando em conta que o porto no server é sempre exatamente do mesmo número, é claro que eu tenho que daí trocar o porto do cliente para que eu possa ter uma conexão, para que eu possa ter uma diferenciação de conexão. Porque se tem uma chave primária para conexão TCP, essa chave primária é o endereço do servidor, localhost aqui, mais o porto do servidor, mais o endereço do cliente, mais o porto do cliente. Então, esses 4 números é impossível que eles se repitam dentro de um mesmo host, dentro de um mesmo servidor. E aqui a gente percebe, mesmo eu fazendo conexão de mim para mim mesmo, né, do localhost para localhost, e mesmo a porta do servidor sendo a mesma, o porto do cliente nunca vai ser. Eu falo porta e porto de vez em quando. As pessoas em geral falam porta também, vocês vão ver bastante, mas o nome correto seria um porto. Então, aqui eu tenho o 59554 para uma conexão, o 59556 para outra, o 59558 para outra. Um desses 4 números aqui, porque localhost, apesar de estar com uma string aqui, ele é um número, 127.001, na realidade, que é o localhost. Um desses 4 números tem que ser diferente. A chave primária tem que se manter. Eu vou dar um fim aqui, e aí vou rodar novamente o netstat "-a. A gente vai ver isso acontecer de novo. Vou pegar outro, tem um monte de... Eu tinha que ter colocado a opção para não vir os sockets do Unix. E aqui a gente tem mais um time wait, que é o 20.001, que era aquela porta, o 59556. Daí só como estabelecido está a minha última porta aqui, que é o 59554, que é o último cliente que está conectado. Eu vou finalizar ele agora. Então, de um ponto de vista interessante, deixa eu voltar aqui para o código e eu vou matar o programa, porque ele está num laço um while true. Eu mato ele aqui. De um ponto interessante, esse programa aqui é basicamente o mesmo que nós tínhamos visto já do servidor de echo, só que agora ele é multithread. Ele permite mais de um cliente conectado, porque o accept é o ponto onde nessa API do Java ele aceita o novo cliente que está na fila do sistema. O sistema operacional está aceitando quantos aparecem.
A pilha TCP/IP do meu Linux aqui está aceitando quantos aparecem. A aplicação é que pode ter limitações para isso. Evidentemente, você também pode configurar algumas limitações no sistema operacional. Mas nesse nosso caso aqui, as limitações estão no nosso programa e não tanto estavam no nosso programa e não tanto no sistema. Então o que ele faz aqui é, a cada accept ele busca mais alguém da fila do sistema. Se não tiver ninguém na fila do sistema, então ele bloqueia, então ele trava. E nesse nosso caso aqui, cria uma nova thread, e essa thread que está aqui no método run vai ser responsável por tratar aquele cliente. Assim que a thread começa a tratar o cliente, ele bate no final do while e volta a rodar o accept. E daí vai aceitando tantos clientes quanto tiverem disponíveis. Se não tiver ninguém mais disponível na fila do sistema, ele fica parado, bloqueado. E enquanto isso, os clientes já conectados continuam trabalhando em paralelo, sem problema nenhum. Basicamente, nós queremos a estrutura básica para um servidor genérico. É um servidor de eco, com um cliente muito simples que é o Telnet, mas daqui para vocês gerarem um novo concorrente para o Oracle ou para qualquer outro serviço disponível, é só parte da imaginação de vocês. Tudo bem? Esses serviços foram só para vocês terem uma noção, basicamente, de como é que funcionam os serviços de rede. Em termos de programação, a programação Socket ela é uma abstração muito poderosa, que permite que a gente gere muita funcionalidade com muito pouco código. A gente não codificou quase nada, nós não nos preocupamos com quase nada e o programa já está rodando. Se você quiser se preocupar, você tem métodos adicionais que te mostram informações onde você pode fazer configurações também. Mas esse é o ponto interessante. Se o programador não optar por nada, tem uma configuração por default, ele já consegue executar muita coisa. Se ele quiser saber de mais informações e configurar mais coisas, então ele pode fazer também. E isso se repete em qualquer outra linguagem, não é uma exclusividade da linguagem Java em particular. Só estou usando Java porque é uma linguagem que a gente está acostumado a usar no dia a dia da sala de aula. O ponto interessante é que a programação Socket tornou isso mais fácil para os programadores, e esse é um dos motivos para a explosão de software que nós temos usando TCP, que faz com que você tenha mais opções e faz com que nós tenhamos esse ecossistema tão rico em termos de programação. Ok? Muito obrigado. A gente se fala mais tarde.